está apreensivo, ao mesmo tempo confiante no nosso Senhor. E o que eu quero trazer com esse texto de Paulo, sabe, irmão Gildo? Tempos difíceis, eles não fazem pessoas perdedoras, não fazem pessoas fracas. E sim, dentro do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, os tempos difíceis estão no controle dele. E os tempos difíceis estão para nos tornar pessoas melhores, pessoas mais fortes. Foi de tempos difíceis que saíram homens de Deus. Foi de tempos difíceis que o povo de Deus se edificou. Foi de tempos difíceis a qual Deus usou para trazer um conhecimento diferente sobre o seu povo. Foi de tempos difíceis do Egito, a qual o Senhor fez com que José acolá, ele prosperasse. E Deus mostrasse o tamanho do seu poder através da vida daquele jovem. Foi de tempos difíceis em um pleno deserto que Deus mostrou sinais de prodígios e maravilhas no meio de seu povo. Foi de momentos difíceis que a igreja do Senhor, após sofrer uma grande perseguição, ela sai, se separa e o evangelho de Deus tem uma maior propagação. O que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero que você preste atenção nisso. Mesmo nesse tempo difícil, mesmo esse tempo parecendo ser tão ruim, o nosso Deus, ele é o dono do tempo. O nosso Deus, ele vai usar esse tempo a favor dele e da sua igreja. É com esse tempo que pessoas descobriram a importância de orar em família. É em momentos como esse que a igreja de Deus aprendeu e talvez está sentindo uma grande saudade dos templos. É num momento como esse que a igreja sente a tamanha importância de estar junto lá, sabe, irmãos, junto com outros irmãos para cultuar o Senhor, louvar o Senhor. Então, tempos difíceis como esse estão no controle do nosso Deus. Estão todos eles feito num propósito maior com Deus. E qual o segredo para nós? Nós precisamos lutar. Eu sei que muitas pessoas num tempo como esse pensam em desistir. Vem um sentimento de derrota, às vezes vem um sentimento de angústia. Algumas pessoas desenvolvem ansiedade com tudo que está acontecendo. Algumas pessoas até chegam a dizer que acabou. Não, não acabou. Não acabou de forma alguma. Deus ainda tem projeto para fazer com a tua vida. Deus ainda tem história para concluir com a tua vida. Deus vai usar esse tempo para te mostrar coisa grande. Deus vai usar esse tempo para te revelar algo que talvez você não sabia sobre você, sobre o teu chamado, sobre a importância de uma oração em família. Nós que somos cristãos, nós temos que aprender algo que para o povo passado que serviu ao Senhor não foi fácil, e para nós não vai ser fácil também. Pessoas estavam acolá, sendo perseguidas, ameaçadas de morte. Pessoas estavam em um deserto, passando fome. Deus não deixava passar fome, Deus não deixava faltar nada acolá. No total, vivendo pela fé. Então não vai ser fácil para nós. Cada vez mais vai se passando, cada vez mais é a vinda de Jesus. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por lutas e mais lutas, mas nós tínhamos que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ou seja, se vence é porque tem uma luta, então é uma luta constante, nós estamos em constante luta. E o que pode nos animar mediante a tantas lutas? É a mesma coisa que deu força, sabe, irmão Juto, aquelas pessoas a passarem pelo aquilo. O pessoal no deserto, o que dava força a eles? A enfrentar tudo aquilo. Era a certeza que eles iam chegar em Canaã. É a tão sonhada terra que eles iriam chegar, iriam prosperar. Sabe o que deu força àquele povo que estava lá, servindo a Jesus?
os discípulos, e chegou tamanha perseguição, foi a certeza de que o mestre disse para eles que ia voltar. E sabe, irmão Juto, o que foi que deu certeza, o que foi que deu força para Paulo, mesmo no momento final acolá, no momento a qual as pessoas, ele sabia que ia morrer daqui a pouco, aí ele dizia: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Sabe por que ele não reclamou? Sabe por que ele não murmurou? Porque ele sabia do que estava à espera dele, a coroa da justiça estava guardada para ele. E isso dava força para ele, isso dava ânimo para ele, mesmo sabendo que estava próximo a morrer, a continuar firme, a continuar fiel, a dizer: olha, não somente a minha pessoa, mas todos aqueles que amarem a vinda dele, será oferecida a coroa da justiça àqueles que concluírem o bom combate. Eu quero dizer para você que realmente dias difíceis estamos passando, dias difíceis ainda mais estão por vir, mas tem algo que serve de motivação para nós, tem algo que vai servir de motivação, que nós temos que colocar, sabe, irmão Júlio, no nosso coração, e isso serve como fôlego, como uma força que vem, para nós continuarmos, e mediante as falhas. Não existe nenhum crente perfeito, não existe nenhuma pessoa que seja altamente espiritual. Estamos aqui para lutar. A vida cristã, ela é uma luta. Você precisa lutar para ser espiritual, você precisa lutar. E deixa eu te dizer algo, numa luta você não só bate, você apanha também. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado que o pecado talvez tenha batido. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado que a frieza espiritual possa ter batido. Eu sei que tem pessoas do outro lado que o desânimo pode ter batido em você, e você pode ter um pouco cabisbaixo, mas eu quero te dizer, não é o fim. Você não foi feito para somente apanhar. Eu quero que você coloque algo em sua mente para te dar um fôlego, para você se levantar desse chão e começar a bater também. Como que bate no desânimo, como que bate na tristeza, na frieza espiritual, é fazendo aquilo contrário que ela está te propondo. Se ela está te propondo a parar de orar, parar de ler a palavra de Deus, começa a ler. É uma luta, mesmo sem vontade, pega a palavra de Deus, vai ler, vai orar. Isso é lutar, isso é combater o bom combate. Aquele homem mesmo, Paulo, ele tinha um espinho na sua carne, a qual ele diz que abofeteava-o até a morte, mas ele não deixava o espinho abater ele, ele estava sempre lutando, ele estava sempre evangelizando. Se prendiam ele, se maltratavam ele, mais ainda ele lutava, mais ainda ele fazia com que a palavra de Deus se propagasse. Aleluia. Isso é lutar, porque ele sabia que mediante a tanto sofrimento, mediante a tanta desgraça que ele estava vendo, algo importante, algo mais do que ele estava vendo, estava por esperar por ele. Nós vivemos num mundo a qual, sinceramente, não é diferente. Uma grande massa persegue o cristianismo, tentam trazer à normalidade aquilo que não é normal, aquilo que as Escrituras Sagradas condenam. A gente tende a um mundo totalmente tomado pelas mídias de uma forma imoral, insensata. Nós vivemos num mundo onde, pelo menos no Estado brasileiro, um cidadão não pode possuir algo de bem se não se preocupar em sair na rua com ele. Onde se matam pessoas como se mata animais. Onde o pai de família sai para trabalhar e não sabe se chega em casa. Onde a maldade cresceu no homem de uma tal maneira que não dá para se explicar. Mas a Bíblia já havia nos dito, a Bíblia já havia nos avisado que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos falharia. O amor de muitos esfriaria. E o que acontece? O amor se esfriou. Pratica-se maldade e mais maldades. Hoje em dia se tornou quase que horte viver. São muitos pontos negativos qual a vida apresenta para nós.
quando se dizemos dedicar à fé cristã, a servir a Jesus, o mundo cai em peso, uma luta vem, o inferno se levanta, as pessoas se levantam, é algo assim que não dá para explicar. E o que fazer num tempo desse? O que fazer? Alguém pensou talvez na época dos discípulos, sabe, irmão Gilton? A gente quer servir a Jesus, mas se a gente sair falando que ama Jesus, matam a gente. Se a gente ficar aqui, a gente está negligenciando o mandamento. E eles saíram e morreram com prazer pelo Evangelho. Mas o que era que motivava aquelas pessoas? O que é, irmão Gilton, que trazia a eles aquele fôlego de força para continuar? E mediante a um mundo tão ruim. Eu quero que você atente a mais uma leitura da palavra de Deus, e eu vou te falar o que é que serve de fôlego para nós. O que é que serve como algo que motiva a continuar e mediante a tantas lutas. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você já parou para meditar nesse texto? Às vezes a gente lê a palavra de Deus e parece que a gente está lendo, a gente diz acreditar na Bíblia como verdade, mas parece que quando a gente lê, parece que está lendo uma história de fantasia, sabe, irmão Júlio? Algo superficial, mas tem uma verdade aqui. Isso não é uma história de fantasia. Não é hora de você pensar em parar. Não é hora de você pensar em esfriar, em desistir. Eu quero te falar que tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos dias vai cessar. Uma hora vai acabar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a promessa de Deus para a nossa vida é viver numa cidade onde não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, porque o nosso Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai acabar essa maldade. A Bíblia diz que o tabernáculo de Deus, ele habitará com nós, e a gente vai habitar com ele. Então esse é o motivo de alegria. Esses dias vão passar, coronavírus vai passar, vai vir outras coisas, mas vai passar, e nós vamos aguardar pelo prêmio que foi nos dado, a promessa de um dia vivermos com ele. Não se esqueça dessa promessa. Para um minuto aí. Se você puder, feche os teus olhos e comece a imaginar um pouco a cidade santa. Comece a imaginar um pouco você vivendo com ele lá, andando lá com ele, num âmbito onde as pessoas possam sair, conversar em paz, onde o pai de família, um trabalhador, pode sair e ter a certeza que vai voltar, porque o próprio Jesus é quem cuida do lugar. Um local onde você vai poder adorar a Deus, e você não vai sentir a presença dele longe, mas você vai sentir Jesus do seu lado, dizendo: meu filho, isso tudo que eu estava preparando para vocês, enquanto vocês estavam lá. Feche os teus olhos, e em vez de você pensar em desistir, em vez de você pensar em parar, começa a imaginar agora, Jesus vindo nos céus abertos, olhando para você, estendendo a sua mão e te chamando pelo teu nome,
nome e dizendo: vende, bendito de meu Pai, para tudo que eu te preparei desde a criação do mundo. Começa a meditar nisso, começa a meditar você andando com Jesus, você vivendo a promessa de Deus, você andando na cidade santa, onde não vai ter mais morte, nem choro, nem dor. Acabou-se o pecado, acabou a maldade, agora é só louvar a Deus, agora é só viver em paz. Essa promessa não é uma história de fantasia, ela é real. Então essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Essa é a promessa de Deus para nós cristãos, que combatermos o bom combate. Paulo diz: a coroa da justiça me está guardada, mas não só para mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor, se você ama essa promessa, se você tem esperança de viver essa promessa, começa a lutar, começa a batalhar, começa a lutar o bom combate. Guarda a tua fé. Muitas pessoas estão perdendo a fé no sentido, acreditam em Cristo, acreditam na palavra de Deus, mas leem as promessas de Deus como se fosse algo que eu acredito, mas está lá e pronto. Vai acontecer. Até um dia desses, a gente não imaginava que o mundo ia parar. A gente não imaginava. Eu ouvi alguns relatos que já teve algumas pandemias parecidas. Mas eu particularmente, eu tenho só 20 anos de idade, é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. E até ontem eu nunca imaginei que o mundo todo ia parar. E vem algo invisível, e não tem presidente, e não tem país bem estruturado, e não tem um país com estrutura física, vem algo totalmente invisível. E rende todas as pessoas ao ponto de ficarmos todos presos dentro de casa. E a vinda do Senhor vai ser dessa forma. A gente não acredita que essas coisas possam acontecer. A palavra do Senhor diz que será semelhante aos dias de Noé. As pessoas comem, bebem, casam e se dão em casamento, quando virá de repente o grande dia do Senhor. E Deus sempre está avisando. E Deus sempre está falando com o seu povo. Mas nós estamos igual aquele povo a qual Noé gritava, a qual Noé se expressava: olha, vai chegar um dia que Deus vai punir a maldade de vocês. Ele falou. Mas ninguém não escuta. Ninguém não dá crédito ao que Noé estava falando, talvez taxado como um louco. Sabe, irmão Gilton, muitas pessoas talvez taxam os cristãos como louco. Da onde que Jesus vai vir? Uma pessoa vai aparecer no céu? E vai subir todo mundo? Ninguém acreditava que isso ia acontecer. Mas, por incrível que pareça, até mesmo sobre o coronavírus, Deus já tinha avisado as suas pessoas. Não só, não é caracteristicamente ele, mas sobre momentos como esse. Eu não ia ler esse texto, mas eu vou ler esse texto com você da palavra do Senhor. E eu quero que você medite bastante nesse texto da palavra de Deus. Então, a vinda do Senhor é verdadeira. Jesus voltará. E precisamos usar isso como fôlego para continuar e aguentar só mais um pouco. Não fazer como aquele povo, mas escutar assim Noé. Ou seja, os irmãos que pregam, que falam, que buscam com que as pessoas se voltem a Deus. Eu quero que você leia essa palavra. Deus avisa muitas vezes a gente, mas a gente está tão ocupado com tantas coisas, a gente não vê. Se você puder ler esse texto depois, medite bem nele. Isaías, capítulo 26, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira.
Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Olha só esse texto de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Por muitas vezes Deus fez isso. O seu povo tinha que se esconder só por um momento, fechar as portas do quarto, porque era a ira do Senhor. Então isso que está acontecendo é real. Não é porque alguém fez isso ou aquilo e gerou esse vírus, mas é a própria mão de Deus. Isso é a ira de Deus. Os homens se esqueceram de Deus, têm feito coisas a qual vieram desagradar a Deus. Todos se lembram de alguns meses atrás, a triste cena que a gente teve no carnaval. Não propriamente o Brasil em si, não propriamente o Brasil, mas outros países também, repleto de polêmicas a qual envolveram o cristianismo. O Porta dos Fundos também lançou. Então as pessoas vivem blasfemando contra Deus. As pessoas vivem afrontando a Deus. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus, a qual fez aquilo no Egito, a qual mandou o povo entrar dentro das suas casas, enquanto ele ia passar com a sua ira, ainda é o mesmo Deus de hoje. E isso é real. Isso não é uma história de carochinha. Deus, Ele é Deus, Ele é soberano. E uma hora Ele vai impor, como Ele está fazendo agora. A humanidade saiu e o pecado tem se multiplicado de uma forma alarmante. E a ira do Senhor tem caído sobre nós. E para nós que servimos ao Senhor, está na hora de começarmos a não querer desanimar e sair da arca, mas sim entrar dentro dela.